Você sabe o que pode levar alguém a perder a bênção e o favor de Deus na vida deles? Quer saber? Para não perder? Então fica comigo porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Eu creio que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, pode nos ajudar a responder isso. Ele diz em Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Muito bem, que texto esclarecedor. A graça de Cristo, a graça de Deus, é o favor dele sobre nós. Mas Paulo diz que nós podemos decair dessa graça. Olha, isso não significa que nós perdemos a salvação, não. Como alguns equivocadamente pensam. Decair da graça significa sair debaixo do favor e tentar voltar a andar com Deus pelo merecimento. Nós decaímos da graça quando nós decidimos voltar para viver segundo a lei. Se vivemos ainda na lei, deixamos de desfrutar o favor. Aqueles que vivem na lei, invariavelmente manifestam, em algum momento, duas características: a justiça própria e o sentimento de condenação. Justiça própria e sentimento de condenação. Isso é o que acontece na vida de quem decaiu da graça. A justiça própria, vou falar dela primeiro, significa que nós sempre pensamos que... Bom, antes de entrar nisso, é importante esclarecer isso. Muitas pessoas acham que a falta de favor está relacionada com o pecado. Mas o Senhor não se intimida diante do pecado, porque nós sabemos que só pecador recebeu milagre. Você não vai ver nenhum fariseu recebendo milagre. Nós precisamos, então, admitir que o pecado não é problema para milagre, porque se fosse, Deus não fazia milagre para pecador nenhum. E a Bíblia está cheia de milagres para pecadores. Por outro lado, não tem nenhum relato de um fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Por que isso aconteceu? Simplesmente por causa da justiça própria. As pessoas que andam na lei não guardam realmente os mandamentos, nem sabem, são 613, não são só 10. Mas eles escolhem alguns que eles consideram mais importantes, e quando julgam que cumpriram, então eles têm justiça própria. E quando nós temos justiça própria, nós decaímos da graça, saímos debaixo do favor, porque é falso. Porque quando você quer merecer, aí Deus põe você na régua da lei, e aí você bomba. A justiça própria é uma forma de dizer que nós não precisamos da obra de Cristo, que nós podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. A questão é que não podemos. Cada vez que nos justificamos, nós perdemos a justiça de Cristo. Vamos escrever isso? Pega o seu caderninho aí. Escreve aí. Cada vez que nos justificamos, perdemos a justiça de Cristo. Cada vez que nos justificamos, perdemos a justiça de Cristo. Sério, né? Coisa séria. O motivo de procurarmos sempre ter razão e ficarmos sempre magoados com outros é porque pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. Em Cristo não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer que ainda temos carne. Na nossa carne não tem nada que presta, não habita bem nenhum. Portanto, nós precisamos rejeitar toda a justiça que procede da lei, porque ela é segundo a carne. É verdade que assumimos que temos pecado, mas dificilmente assumimos que na nossa carne não habita nada de bom. A gente sempre pensa que há alguma coisinha boa em nós e por causa disso vamos ser abençoados. Mas não há nada de bom na nossa carne. É como o marido e a esposa que brigam porque querem ter razão. Mas os dois estão errados. Como é fácil, às vezes, a gente olhar para um bêbado, um drogado, e pensarmos que somos melhores do que eles. Sendo que deveríamos era agradecer a Deus, porque aquele era o nosso lugar, se Deus não nos tivesse livrado de nós mesmos. Somente nós podemos ser abençoados por causa da obra de Cristo. Se confiarmos na nossa justiça, nós vamos perder o favor, gente. Porque nunca vamos ser aprovados diante de Deus.
Nós sempre pensamos que somos parcialmente bons e que algumas coisas são boas em nós e somos desqualificados dessa maneira, por favor. Se você ler Lucas 18, do 9 ao 14, a parábola dos fariseus, a Bíblia fala que um achava que era bom, batia no peito, e o outro era publicano, pecador, se arrependia. A Bíblia fala que aquele publicano que reconheceu que não era nada, desceu justificado, porque reconheceu a sua injustiça. Romanos 7,18 diz que na nossa carne não tem nada que presta. Mas quantos querem cobrar de Deus porque acham que merecem, não é? Eu sou fiel, sou dizimista, porque eu estou passando por isso? Fariseu. Interessante que lá em Levítico, no capítulo 13, tem uma lei lá, que é a lei da lepra. E essa lei diz que se uma pessoa tiver lepra na cabeça, ela é impura. Se ela tiver na barba, é impura. Se ela tiver numa queimadura ou numa ferida, é impura. Mas se tiver no corpo todo, ela é declarada limpa. Que coisa, hein? Em outras palavras, o que ela está querendo nos ensinar? É que quando nós reconhecemos que a lepra está na carne toda, que não tem nada de bom na nossa carne, aí nós somos declarados justos em Cristo. Porque na nossa justiça não tem nada que presta. Até mesmo quando nós estamos de joelhos, confessando o nosso pecado, corremos o risco de pensar, puxa, até que eu não sou tão mal assim. Acho que eu sou quebrantado, estou confessando meu pecado. Isso é justiça própria também. Você vê que praga que é? Quantos não se enxergam? Tem irmãos que questionam aí a corte que nós ensinamos aqui, a maneira de relacionar na vida solteiro, porque tem certeza que não vão cair, eu não preciso fazer isso, eu consigo beijar de língua, né? E não acontecer nada comigo. Mas se esquecem que muitas vezes o desejo ardente estava ali dentro, né? Sem contar tanta coisa ruim que nós pensamos e sentimos e achamos que temos alguma coisa boa em nós. Acham que são parcialmente bons e, portanto, confiam na carne, e quem confia na carne não está debaixo do favor. Em 2 Coríntios, Paulo exorta os irmãos a não receberem a graça de Deus em vão. Mas como que isso acontece? Para responder essa pergunta, nós temos que ir lá no verso anterior, onde ele diz que Cristo foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler? 2 Coríntios 6,1 diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, essa é a graça que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Se todavia entendemos a graça, mas ainda confiamos que temos alguma coisa boa em nós, a graça se torna vã. E aí a gente perde o favor. Nós entramos debaixo do favor imerecido quando declaramos, eu sou justiça de Deus em Cristo. Nunca pense que a bênção é um merecimento. Nunca se glorie dizendo que cumpriu as condições para ser abençoado. Nunca pense que você merece a bênção. Quando nós agimos assim, saímos do favor. Nós devemos sempre declarar que tudo é somente por causa da justiça de Cristo. E a melhor coisa que nós podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo, pois Ele já tomou o nosso lugar. Cristo não teve de pecar para ser feito pecado. E nem você tem que praticar justiça para ser feito justo. É tudo obra de Deus que nós recebemos pela fé. Então, estar debaixo do favor é deixar a graça reinar na nossa vida. Mas a graça somente pode reinar por meio da justiça. Então, você quer ter favor na sua vida? Rejeite a justiça própria. Romanos 5,21 diz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando caímos, nós sempre queremos nos humilhar diante de Deus. E sempre prometemos que não vamos fazer mais. Mas isso é um tipo de justiça própria. A coisa mais humilde a se fazer é reconhecer que na cruz o seu pecado já foi cravado e você já recebeu a justiça de Cristo. Dessa maneira, o favor de Deus estará na sua vida e o milagre
vai ser liberado para você. Amém? Vou salvar essa live, pega o link, compartilha ela nos grupos de WhatsApp, abençoe a vida de alguém e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa eu orar por você. Pai, livra os meus irmãos da justiça própria. Livra de achar que na carne deles tem alguma coisa que presta, mas que possam se manter humildes, confessando apenas que o Senhor é que é a justiça deles. E dessa maneira, permanecerem debaixo do teu favor imerecido, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica no favor.